sétimo ano, tudo certinho com vocês? Bom, dando continuidade às nossas videoaulas, hoje eu quero que vocês peguem a apostila 2 de vocês e abram lá na página 348, onde nós vamos começar a ver uma matéria nova que se chama Modal Verbs, os verbinhos modais. Vamos ver dois verbinhos modais, dois verbos que nos auxiliam a fazer frases, né? Que verbinhos são esses? Can e could, ok? A gente vai ver o que cada um expressa, né? Eles são parecidos, porém o can, ele é usado sempre no presente e o could, ele é usado no passado, mas eles expressam coisas parecidas. Então vamos abrir aí o nosso livrinho nessa página 348 e dar uma olhadinha neles. Bom, vou acompanhar pela minha apostila virtual, que está aqui do meu lado do meu notebook. Você acompanha aí da sua apostila em casa, ok? Bom, a gente tem aí o seguinte: can and could are modal verbs used to express abilities, requests, suggestions and permissions. Então, o que está dizendo pra gente? Que o can e o could são verbinhos modais usados para expressar habilidades, pedidos. Também posso usar para expressar sugestões e permissões. Então, eu posso falar sobre o que eu posso, sei ou consigo fazer, né? De alguma maneira. Sendo que o can, como eu falei, é normalmente usado para o presente e o could para o passado, né? Então, aí a gente tem uma tabelinha, onde de um lado a gente tem primeiro o can e depois o could. O can, o que ele expressa? Ability, ou seja, habilidade, quando você pode, sabe ou consegue fazer alguma coisa. Olha no exemplo. Gary can build models. O Gary consegue construir modelos. É uma habilidade que ele tem, ok? Então, usei o can aí com o sentido de habilidade, algo que ele pode ou sabe fazer, né? Aí depois, na parte do could, a gente vai ver que tem o seguinte: past ability, ou seja, uma habilidade do passado. Algo, então, que ele conseguia ou sabia fazer no momento do passado. Aí olha a frase que a gente tem. Gary could build models when he was a kid. Então, está dizendo que o Gary conseguia construir modelos quando ele era criança, né? Modelos, enfim, de alguma coisa, né? Modelos de brinquedo, seja lá o que for. Então, está expressando aí que ele conseguia, sabia, podia. Então, por isso eu usei aí o could, ok? Embaixo, na parte do can, a gente tem o seguinte, request, que significa pedido. Olha só. Can you lend me your pen, please? Você pode me emprestar a sua caneta, por favor? Então, eu estou te pedindo usando can. Como é uma frase interrogativa, uma pergunta, vocês vão reparar que o can está vindo primeiro na frase, porque é isso que sempre acontece quando a gente tem frases interrogativas, né? Ou seja, uma pergunta. Já lá do outro lado, quando tem um request usando could, a gente tem o seguinte, olha, could you pass me the butter? Então, eu estou pedindo o seguinte, você poderia me passar a manteiga? Nesse caso, não é nem que esteja no passado, é só uma maneira mais formal, mais educada de fazer algum pedido, né? Quando a gente usa o poderia em português, não é bem mais educado do que quando a gente usa pode ou posso fazer alguma coisa, né? Então, é esse o sentido que o could expressa quando eu faço o pedido. Ele pede de uma maneira mais educada. E como a frase é interrogativa, vocês vão ver também que ele está aparecendo no início da frase. Então, could you pass me the butter? Você poderia me passar a manteiga, ok? Embaixo, permission, ou seja, permissão, algo que você pode fazer porque você é permitido, você tem a permissão para fazer aquilo. Olha no exemplo, ó. Can I come in, please? Ó, isso aí eu tô pedindo uma permissão. Tô perguntando se eu posso entrar, por favor, né? Então, tô pedindo, perguntando se eu posso fazer alguma coisa. E aí, no caso, também, como essa frase é interrogativa, uma pergunta, o can veio no início. Olha do outro lado, quando a gente fala sobre permissions, usando o could, a gente tem o seguinte, ó. Could I use the dictionary? Ou seja, eu poderia usar o dicionário? Então, aí eu também tô pedindo permissão de uma maneira um pouquinho mais educada, mais formal, né? Então, sempre que eu uso o could nesse sentido de pedido ou no sentido de permissão, ele sempre expressa uma maneira mais formal, ok? Depois embaixo, quando eu tenho suggestions, que seriam as sugestões, tem aí na parte do can o seguinte, ó. You can use my car. Você pode usar o meu carro. Eu tô te dando uma sugestão, você pode fazer dessa forma, ok? Agora, outra suggestion usando o could. Vamos ver como é que a gente tem aí a frase, ó.
We could take the train. It's faster. Nós poderíamos usar, nós poderíamos pegar o trem. É mais rápido, ok? Então, eu tô dando uma sugestão do que poderia ser feito, ok? Então, o can, como a gente pode ver, ele sempre pode ser traduzido como pode, ou que você sabe ou consegue fazer, e o could, então, é traduzido como poderia. Posso usar para falar sobre coisas do passado, coisas que você sabia, podia, conseguia fazer no passado, ou posso usar também para pedir permissão, pedir alguma coisa, né, fazer algum pedido de maneira mais formal, tá certo? Bom, visto isso, vamos passar logo lá para os exercícios da página 349. Vou fazer o exercício 1 junto com vocês e depois os outros exercícios eu vou explicar e vocês vão tentar fazer sozinhos aí em casa, ok? Bom, temos aí o seguinte. Activities number 1. Ask about people's abilities according to the pictures. Então tá perguntando o seguinte. Pergunte sobre as habilidades das pessoas de acordo com as figuras. Bom, como nós estamos aí falando sobre abilities, né? Habilidades são coisas que a gente consegue ou sabe fazer agora, nesse momento. Então, nesse caso, eu vou sempre usar o can. Por quê? Porque quando eu falo sobre abilities e preciso usar o could, eu sempre falo sobre habilidades do passado. Coisas que você sabia ou conseguia fazer em algum momento do passado. E aí, nesse exercício, está perguntando sobre o que as pessoas sabem ou conseguem fazer agora, nesse momento, de acordo aí com as figuras. Como assim, teacher? Ainda não entendi. Bom, então presta atenção. Para começar, como nós vamos estar perguntando, sempre que eu faço pergunta, como eu já falei, eu preciso usar o can, né, no início da frase. Então, vocês vão reparar que em todas as frases aqui, o can está no início da frase. E a gente tem que observar o que está acontecendo aí na figura para poder perguntar sobre o que essa pessoa sabe, pode ou consegue fazer. Então, olha só, na letra A, vocês vão ver que nós temos dois meninos jogando xadrez, né? Jogando damas, não é xadrez, é damas aí nesse caso, né? Então, eu quero perguntar se esses meninos, né, se eles sabem jogar damas. Então, como é que vai ficar isso, ó? Can, né, que é o que a gente sempre precisa ter. Aí eu quero saber se eles sabem como é que é eles em inglês? They. Então, vai ficar can they. Como é que é jogar em inglês? Play. E damas? Checkers, ok? Então a frase fica: Can they play checkers? Eles sabem, ou eles podem, conseguem, enfim, jogar damas, ok? E como é uma pergunta, claro, tem que ter o ponto de interrogação no final. Então, can they play checkers? Eles sabem jogar damas, ok? Depois, na letra B, vocês vão ver que nós temos uma menina andando de cavalo, certo? Ou seja, eu quero perguntar se ela sabe, se ela pode, se ela consegue andar a cavalo. Então, vem primeiro can na frase. Como que é ela em inglês mesmo? She. E andar a cavalo em inglês, como que é? Ride a horse, ok? Então a frase fica: Can she ride a horse? Ela sabe andar a cavalo? Gente, antes que vocês falem alguma coisa ou pensem em alguma coisa, eu sei que não fica fácil de vocês visualizarem aqui pelo meu quadro nas videoaulas. Eu vou anexar no Escola Web uma folhinha com essas respostas aqui do exercício 1 também, ok? Para vocês acompanharem melhor. Então, na letra A, can she ride a horse? Ela sabe andar a cavalo? Ok? Depois, na letra C, vocês vão ver que na figura a gente tem aí um menino tocando bateria, né? E aí eu quero perguntar, então, se ele sabe tocar bateria. Então, vamos lá. Can, sempre começando a frase. Como que é ele em inglês? He. E tocar no sentido de instrumentos musicais. Mesmo aqui que a gente usou na letra A. Play. E como que é bateria em inglês? The drums. Então, como é que a frase fica? Can he play the drums? Ele sabe tocar bateria? Ok? Depois, na letra D, tem aí a figura de uma mulher, né, de uma moça, e aí esse balãozinho de fala com a bandeira dos Estados Unidos. O que isso significa? Eu quero perguntar se ela sabe falar inglês, né? Então vamos lá. Tem aí o seguinte, primeiro eu tenho que colocar o can, né, que é o meu verbinho modal para perguntar. Ela, já falei para vocês que é she. E como que é falar inglês em inglês? Speak English, ok? Então a frase fica: Can she speak English?
ela sabe falar inglês? Ok? Então, você can she speak English e o ponto de interrogação no final. Ok? Então, para terminar, vocês vão ver que a gente tem aí umas crianças cantando, né? Se são crianças, no plural é a mesma coisa que eles ou elas. Como que é eles ou elas em inglês? They, não é? E o que tem que vir primeiro aí na frase que eu já falei, ó? Can. E como que é cantar, gente, em inglês? Sing. Então a frase fica: Can they sing? Eles sabem cantar? Muito simples, né? Então as frases ficaram: Can they play checkers? Eles sabem jogar damas? Can she ride a horse? Ela sabe andar a cavalo? Can he play the drums? Ele sabe tocar bateria? Can she speak English? Ela sabe falar inglês? Can they sing? Eles sabem cantar? Ok? Então, eu estou perguntando sobre as abilities, as habilidades das pessoas. Ok? Bom, como eu falei, eu vou anexar no Escola Web a folhinha com a correção desse exercício 1. E o exercício 2 e o exercício 3, vocês vão fazer em casa sozinhos aí. Vou explicar. A gente tem aí o seguinte. Number 2. Write one thing you can do and one thing you can't do. Teacher, o que é esse can't aí que você ainda não falou? Can't nada mais é do que a forma negativa do can. Então, se o can é algo que você pode, sabe ou consegue fazer, o can't é algo que você não sabe ou não pode, não consegue fazer. Então, o que está pedindo nesse exercício? Está pedindo que vocês escrevam uma coisa que vocês sabem ou conseguem fazer, né? Podem fazer de alguma forma. E uma outra coisa que vocês não sabem ou não conseguem fazer. Como assim, teacher? Ó, vou fazer por mim aqui. Eu, teacher Lívia, professora de inglês. Eu sei falar inglês, não é? Então, como é que vai ficar se eu tivesse que dizer que eu sei fazer alguma coisa? I can speak English. Ou seja, eu sei falar inglês, certo? Agora, se eu quiser dizer que eu não sei, por exemplo, cantar. Eu não sei cantar, não consigo de jeito nenhum. Então, como é que vai ficar? I can't, que é a forma negativa, ok? Coloco só um apóstrofo, que é essa vírgulazinha em cima, e o T. E como que é cantar? A gente viu aqui na letra E. Sing. Então, I can't sing. Eu não sei cantar. Então, é isso que vocês vão fazer, só que de acordo com vocês mesmos, né? Uma coisa que você sabe ou consegue e uma que você não sabe ou não consegue fazer, ok? E no número 3, tem assim. Write one thing you could do and one thing you couldn't do when you were 6 years old. Ou seja, tá pedindo que você escreva aí uma coisa que você sabia ou conseguia fazer e uma outra coisa que você não sabia ou não conseguia fazer quando você tinha 6 anos de idade. Vamos lá, o could, como eu falei, ele fala sobre habilidades no passado. Então, algo que você sabia ou podia fazer. E o couldn't é a forma negativa disso. Então, algo que você não sabia ou não conseguia fazer. Tá certo? Então, por exemplo, vamos supor que você já sabia escrever quando você tinha 6 anos de idade. Como é que você poderia escrever isso aí? Olha, vou fazer aqui nesse cantinho, ó. I could... Como é que é escrever em inglês, teacher? Write. Ok? Eu consegui escrever. Beleza. Agora vamos supor que com 6 anos você ainda não tinha aprendido a andar de bicicleta. Como é que você faria isso? Ó, vou fazer nesse espacinho aqui, ó. I couldn't, né? Que é a forma negativa. Como que é andar de bicicleta em inglês? Ride a bike. Então a frase fica: I couldn't ride a bike. Eu não conseguia andar de bicicleta. Isso aqui foi só um exemplo. Você vai fazer de acordo com você mesmo, o que você sabia ou conseguia fazer. Número 4 não precisa fazer, então faz só o 2 e o 3. Ok, galerinha? Bom, se alguma coisa não tiver ficado clara, se vocês não tiverem entendido essa parte do could e do can, né? Deixa lá o seu comentário com a sua dúvida na plataforma do Escola Web, ou então anota direitinho aí a sua dúvida pra gente tirar no nosso momento de tirar dúvida na nossa live que a gente faz a cada 2 semanas, ok? Então, por hoje é só e até a nossa próxima videoaula. Bye, bye, people!